beleza? Aqui é o Carlos Cortez aqui da Abelha Viva. Hoje eu vou dar uma dica aí para quem está iniciando na apicultura, né? Esse é um momento importante aí para todos aí, né? Porque a gente tem muitas dúvidas quando a gente vai estar montando um apiário, né? E aí a gente precisa saber certinho como fazer, né? Para não ter custos adicionais, né, não gastar demais, você desmotivar, né, você não começar a perder abelhas. Então muito importante aí algumas dicas, né, que possa ajudar aí quem esteja iniciando, né? E a primeira dica, né, na verdade não seria nenhuma dica, mas é um ponto importante quando você vai iniciar aí na apicultura, é você dar um passo de cada vez, né? Não adianta você querer atropelar as coisas, né? Ah, eu vou comprar 50 colmeias, 30 colmeias, e aí sem conhecimento nenhum, você só vai estar se prejudicando, né? Você pode até tirar um melzinho, mas você vai apanhar muito, você vai perder muitas enxames, né? Você vai ter muita perca no seu apiário, né? Então é muito importante aí que você trabalhe isso primeiro, conheça, né? Tenha conhecimento aí, né, do que precisa ser feito, estuda bastante, tem muitos vídeos interessantes aí no YouTube, né? Entra lá no nosso canal, né? A gente passa algumas informações importantes também, um pouco mais no detalhe, né? Então não deixe de acessar lá, mas o primeiro é ir com calma, vai pegando experiência, conhecimento, e aí depois você tende a deslanchar, né? O primeiro ponto que a gente precisa ver é o seguinte, né? Para a gente montar o nosso apiário, onde que nós vamos estar montando, né? Eu tenho uma terra com condições de estar montando esse apiário, né? Então esse é um ponto importante da gente estar verificando, né? Ah, eu tenho essa terra, tenho um lugar estratégico que eu posso estar colocando, afastado da sua casa, né? Até no nosso canal a gente dá umas dicas de como montar um apiário, depois vocês entram lá e acessem, né? É um negócio interessante. Porque tem que estar próximo de água, tem vários detalhezinhos aí que ali a gente explica melhor, né? E aí, a partir do momento que eu tenho uma terra, tenho um lugar que dê para colocar o apiário, beleza. Ah, eu não tenho uma terra, como que eu faço, né? Aí você vai ter que tentar negociar com algum fazendeiro, com algum dono de propriedade, se ele tem um cantinho lá que ele consiga disponibilizar para você, e aí você faz uma negociação em relação à produção, aí você vê a melhor forma de como fazer, né? Muitas das vezes aqui a gente utiliza 10% aí da produção, a gente repassa para o proprietário, né? Particularmente o nosso primeiro apiário, ele está localizado onde não é um lugar que eu não tenho terra, né? Então está com um outro proprietário, e aí a gente negociou com ele lá, a gente está colocando lá num cantinho estratégico lá, e aí é bom para todo mundo, né? Então esse é um dos pontos aí que a gente precisa, né, pensar aí quando a gente vai montar o nosso primeiro apiário, né? Outro ponto importante é justamente a questão do mapeamento apícola, né? O que é um mapeamento apícola, né? Basicamente você conhecer o seu pasto apícola, o pasto de alimentação das abelhas, né? Não adianta você querer montar um apiário num lugar onde você só tem pasto de vaca para vaca, para cavalo, ou o que seja, entendeu? Você precisa de ter a alimentação das abelhas, né? As abelhas não vão ali comer capim, não vão fazer nada disso, então elas precisam de flores para se alimentar, né? Então o ponto importante do mapeamento apícola é justamente isso, né? Você conhecer o seu pasto apícola, conhecer qual que vai ser a sua produção em cima daquilo ali, qual a quantidade de colmeias que você pode colocar nesse cenário, né? Então esse é um outro ponto, né? Então a partir do momento que você já tem o local do seu apiário, né? Com todas as informações possíveis, tem água perto, e aí vai, facilidade de você acessar o apiário, né? Esse é um ponto importante, porque você vai estar chegando com colmeias, você vai estar tirando melgueiras. Então, se você tem muito, vou botar em cima do morro, pensa na logística sua para estar fazendo, né? Para estar fazendo esse manejo, né? Que você vai precisar. Então, esse aí é um ponto importante. Você já tem o lugar do seu apiário, já fez o seu mapeamento apícola, né?
Aí depois eu vou colocar alguns vídeos aí também de como fazer o mapeamento apícola, que é importante aí também a gente ter esse conhecimento, né? E o próximo passo é o quê? Opa, é o plano de negócio seu. O quanto que eu vou gastar, né, para montar esse apiário. Por isso que eu falo, né, a gente tem que dar um passo de cada vez, porque senão você vai fazer um investimento muito alto no começo e aí você pode desanimar, né? E desanimar você vai ter o seu prejuízo vai ser muito maior, né? Então é interessante você começar com poucas caixas, entender o seu apiário, o investimento, né, das caixas não é barato, né? Então assim, não adianta você querer arrumar caixas muito em conta, muito barata, com material ruim. Quer dizer, você vai perder rapidamente, porque são caixas que vão ficar na natureza, vão estar pegando sol, vão estar pegando chuva, né? Então tem que ser caixas próprias, já com a medida certa, né? Com os quadros, para que você consiga já com facilidade fazer a extração, né? Fazer o manejo, fazer a extração do mel, né? Então é importante aí que você já siga esses padrões, né? Então você vai ter um investimento meio alto no início, né? Vamos colocar aí na região que a gente está aqui, por exemplo, uma caixa com uma melgueira aqui está na faixa aí de uns R$120, R$150, né? Isso a gente conseguindo num lugar muito bom, mas normalmente uma caixa fica na faixa de R$200, R$250, né? Então você imagina você colocando aí 10 caixas, um investimento de R$2.000 aí, tranquilamente, né? Então você tem que ver justamente isso aí. Então por isso que é importante você começar, né, devagar, começar aos poucos, e aí você vai crescendo, né? Outro ponto nessa questão de caixa, é muito importante que você tenha caixas núcleo, né? O porquê caixas núcleo, né? Porque a próxima etapa é o que? É você capturar essas abelhas. Então quando eu vou falar um pouquinho mais aí na frente, quando você for fazer a captura das abelhas, esse é um ponto que quando eu comecei a gente vai apanhando um pouco, né? E aí eu fazia a transferência lá no meio do mato, onde seja, com a caixa já padrão, né? Só que, assim, depois que você faz a captura, faz o manejo, né? Você tem toda essa questão de transporte, peso, deslocamento, com roupa. Então, assim, atrapalha muito, né, o seu manejo do dia a dia. Então, a caixa núcleo é importante porque ela é mais leve, menorzinha, mais fácil de lidar e você consegue essa agilidade. E depois você leva para o apiário e depois faz a transferência lá normal, para a caixa normal, sem problema nenhum, né? E aí o outro ponto que você precisa fazer, né, e também nesse ponto de investimento, é a questão do EPI, né? O EPI é um ponto principal, porque você vai mexer com a abelha sem o macacão, não adianta, né? E aí um ponto legal para você observar é o seguinte: qual o EPI que eu vou comprar, qual o macacão que eu vou comprar de brim, de lycra, de malha livre, né, ou outro que seja. Compre um macacão, a minha orientação é: compre um macacão de qualidade e com um macacão que você não vai ter problema com ferroadas. Porque você imagina você começando no meio da apicultura, né? Você começando nesse meio, você já chega para você mexer com as abelhas, já começa a levar ferroada, você vai desanimar, entendeu? Então você vai desanimar. Então é preferível pagar um pouquinho mais no seu macacão, né? Eu, por exemplo, eu tenho um macacão de malha livre, não tem problema nenhum, muito bom o macacão, né? Você tem luva, você tem as botas, né? Então, assim, como dica, compre um macacão de qualidade, né? Outro ponto é o fumigador. Você vai precisar de ter o fumigador por conta de fazer a fumaça, para você acalmar as abelhas, né? Então, são os pontos principais que você precisa na parte de investimento. O EPI, macacão, bota, né, a luva, mais o fumigador e mais as colmeias, né, que sejam 5 colmeias. Aí você vai ver como que vai estar, vai depender muito do seu orçamento, né? Mas esse é um ponto inicial para você dar aquela partida, aquele start para começar, né, na apicultura, né? Até para não gastar muito, né? Depois você vai adquirindo outros materiais que você vai ver que você vai precisar no seu dia a dia, né? Mas de início mesmo você precisa disso aí, né? Outro ponto é o seguinte: beleza, já tenho o apiário, já sei onde que eu vou montar o apiário, né? Já tenho
já sei o meu pasto apícola, já sei quantas caixas eu posso colocar lá de limite, né? Já tenho o meu EPI, já tenho minhas roupas, né? Já tenho o fumigador, já tenho algumas colmeias, né? E agora? E agora é a abelha, né? Então você tem algumas formas de como conseguir essas abelhas, né? Ou você compra, né? Tem várias pessoas aí que vendem colmeias aí, ou você compra, ou você captura, né? Através aí de caixas iscas, né? A gente tem eu faço uma caixa muito econômica, né? E eficiente, né? Então tem lá um videozinho, mais um detalhe de como fazer, né? Lá no nosso canal. Depois, se tiver curiosidade, pode entrar lá que é interessante. Tá tendo uma eficiência muito boa aí, né? De captura, né? Ou o resgate, né? Ah, identifiquei uma abelha numa árvore, no cupim, aonde seja, e aí você vai fazer essa captura, né? Então você tem essas 3 oportunidades aí, né, para você adquirir a sua colmeia, né? Ou aquisição, ou captura, ou resgate, né? Outro ponto é o seguinte, falando um pouco de captura, né, são as caixas iscas, né? Você vai ter que espalhar essas caixas iscas, né? Quando eu comecei, só para vocês terem uma ideia, e aí é muito importante também você saber conhecer a sua região, né? É saber a época certa de você ter uma enxaminhação, né? Onde que você vai colocar a caixa isca, né? Quando eu comecei, você vai estudando, mas você vai apanhando também, né? Aí eu coloquei muito no período de chuva. Eu comecei muito tarde também, né? Eu coloquei muito no período de chuva. E aí você tem a dificuldade, porque você está fazendo caixas iscas de papelão, né? Então, com muita chuva, por mais que elas sejam protegidas, mas com muita chuva não aguenta, né? Algumas você vai perder, né? Então, aqui na região sudeste, que é a nossa região aqui, agora no mês de julho, né, a gente já está começando já a instalar as caixas iscas, né? Porque tem uma tendência aí de meados de julho para agosto já começar a ter as enxameações, né? Então a gente já tem que estar preparado. Eu já estou fazendo várias caixas iscas aqui para colocar nesse lote. Aí depois eu vou colocar um videozinho mostrando para vocês como que a gente está fazendo, né? E aí tem todo um detalhe, né? De onde colocar, de como colocar. É muito importante por conta da sua logística, né? Não adianta você querer colocar uma caixa isca lá em cima do morro, porque depois que você capturar, você vai ter que subir com roupa, você vai ter que subir com fumigador, vai ter que subir com caixa núcleo, é muito trabalho, né? Então, o ideal é que você coloque justamente suas caixas iscas aqui mais próximo aí de um acesso, né? De uma estrada principal, né? Então, esses são alguns pontos aí, né? Que você tem que atentar. E aí, a partir do momento que você, né, capturou essas abelhas, você vai colocar no seu apiário, né? Aí é um ponto muito importante para vocês aí já começarem a não deixar isso para depois, que é o que? Preparar o seu suporte contra formiga, né? Porque formiga vai acabar com o seu enxame. Eu perdi recentemente aí 3 enxames, né, por conta de formiga, né? Eu capturei, coloquei, eu não estava com proteção para pro suporte. Aí acabou que quando eu voltei lá para revisar e para ver como que estavam as abelhas, elas já tinham ido embora, a colmeia já estava toda tomada de formiga, né? Então, já preparem. Eu também já coloquei um vídeo lá de como colocar no suporte. Eu coloco no suporte lá um material reciclável, né? Garrafa PET. Então você consegue aproveitar muito e economicamente, né? Bem mais acessível, né? Você não vai ter esse problema aí de ficar gastando muito. Então é interessante que você arruma soluções aí economicamente viáveis e bem a baixo custo, né? Custo quase zero, né? Então é legal aí de vocês estarem acompanhando, porque essa questão de formiga é complicado. Você vai perder enxame, né? Beleza? Já tenho o apiário, já estou com as abelhas lá no apiário, né? Aí já estou começando, já tudo pronto para começar, né? O outro ponto que é o seguinte, é a questão já do seu pasto apícola, né? É muito importante que você, se você tiver condição, plante flores, né? Tem vários tipos de flores aí que são viáveis e dão o ano todo. É muito importante você entender o cenário durante um ano, aonde está localizado o seu apiário, né? Saber nessa região,
né, principalmente na entre safra, né, que é o período onde que tem mais escassez de alimento, quais são as flores, né, que florescem nesse período, para você inserir, né, no seu pasto apícola, né, porque se você não inserir flores, se você não colocar flores, se não tiver flores, né, você vai ter que entrar com alimentação, porque senão o seu enxame vai definhar. Né? E aí você precisa estar cuidando, tá botando alimentação, colocando xarope, né? Então é muito importante, né, que você tente, né, casar isso. Quanto mais flores se você tiver, menos, né, necessidade de alimentação, né? Que seria o ideal, né? Eu por enquanto eu continuo, eu tenho que alimentar ainda as abelhas, mas eu estou fazendo um trabalho que eu quero fazer um teste, né? Enriquecer a florada, para tentar ver qual que vai ser se a gente vai ter ganho ou não, né, mantendo só florada ao invés de alimentar, né, fazer uma alimentação extra aí, tá? Então esses aí são alguns pontos aí, galera, para quem está iniciando, tá? Importantes aí para esse início de apicultura, né? E o principal, tá? Persistência, não desista, estude. Tem muitos vídeos, como eu já falei, tem muitos vídeos interessantíssimos aí, com pessoas já numa prática ferrada. Então aproveite a internet, aproveite o que você tem na mão, vê livros, né, estude mesmo, e não desista nunca. Não desista, tenha persistência, você vai perder alguns enxames, não tem jeito, mas não desanime. Não desanime, porque é uma profissão aí muito gratificadora, né? Gratificante, quer dizer, né? Então, vai para cima, tá? Temos outros vídeos aí no canal, então qualquer coisa, podem entrar lá, acessar, são vídeos entrando um pouquinho mais no detalhe, né? Algumas dicas mais interessantes. Então, aproveite, tá bom, galera? Então é isso aí. Por hoje é só. Dica para quem está iniciando aí. Isso aí. Valeu, galera. Um abração, viu?